Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando uma nova semana e eu quero agradecer de coração a sua companhia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este nosso encontro diário, que quer ser para você uma oportunidade do Espírito Santo falar ao seu coração. Quero aqui renovar esse convite. Esteja comigo todos os dias. Reserve aí um momentinho do seu dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas reserve um tempinho para poder ouvir e meditar a palavra do Senhor aqui no Evangelho de hoje ensina. Pegue aí o seu caderno espiritual, o seu diário espiritual e anota aquele versículo, aquela frase que mais tocou ao seu coração e faça a sua oração a partir desse versículo, dessa frase que mais você sentiu que o Espírito Santo estava querendo aí falar para você. Vamos agora ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 26. Mateus capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 26, que diz assim: Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. E disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e a levantou, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos este relato de São Mateus, do evangelista Mateus, que fala de duas pessoas com muita fé. Primeiro, um grande chefe que a sua filha tinha acabado de morrer. Mas ele vai até Jesus. Diz aqui que ele se inclinou diante de Jesus com um gesto de reverência. E ele disse, olha só que frase forte. Olha só, minha filha acaba de morrer. Ele estava convicto que a filha dele já estava morta, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Gente, são palavras de um coração cheio de fé. E aí Jesus, sem titubear, se levanta e vai. E vai, porque viu a fé no seu gesto, viu a fé no seu coração. E aí, enquanto Jesus estava caminhando, uma mulher que há 12 anos estava com fluxo de sangue, com hemorragia. Só que, naquela época, uma mulher que tivesse com fluxo de sangue, derramamento de sangue, se alguém tocasse nela, essa pessoa ficaria impura. Então ela não quer tocar em Jesus, ela quer tocar apenas o manto de Jesus. E ela faz isso por trás. A gente conhece um outro evangelista que Jesus ali estava rodeado com a multidão
E quando aquela mulher tocou, Jesus disse: quem me tocou? E um dos discípulos pergunta: mas como, mestre? Essa multidão te aperta aqui, tu pergunta quem me tocou? E aí Jesus sabe, né, que era aquela mulher. Ela assume: foi eu. Ela diz: foi eu. E Jesus vê naquela mulher, no seu olhar, no seu gesto, a fé. A fé se torna visível naquele gesto. E aquela mulher fica curada. Olha só. Jesus segue a caminhada e reanima aquela menina que estava morta. Já estava morta. Veja, Jesus diz para ela: Talita cum. Menina, levanta-se. Uma postura de vida nova. E tudo isso só foi possível pelo quê? Gente, qual é a linha que permeia todo esse evangelho de hoje? Qual é o caminho? Qual é o fundamento desse relato? O que São Mateus está querendo nos dizer? A partir desse homem que vai procurar Jesus, dessa mulher que toca em Jesus, o que o evangelho de hoje tem para nos ensinar? Muito bom começar a semana refletindo sobre o centro desse evangelho de hoje, que é a fé. A fé que eu não me canso de dizer aqui, que é uma virtude. Virtude quer dizer força. A palavra nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus. E se tinha uma coisa que irritava Jesus, era quando ele percebia que os discípulos estavam sem fé. Lembra na semana passada, quando a barca estava agitada pelas ondas? Os discípulos se desesperaram, gritaram, Jesus se levanta, acalma o mar e pergunta: cadê a fé de vocês? Então hoje é o momento da gente olhar para esse homem, olhar para essa mulher e se perguntar: como vai a minha fé? Será que as minhas atitudes, a minha caminhada está transmitindo fé no meu agir? Sim, porque a gente precisa, como cristãos, transmitir para o mundo os fundamentos da nossa fé. Como diz São Pedro: estejam preparados para dar as razões da vossa fé. E aí, às vezes, a nossa fé está meio capenga, a nossa fé está mais ou menos. Gente, a fé é capaz de mover montanhas. A fé é a nossa força, a fé é a nossa arma. Então, se a sua fé está fria, busque pedir a Deus para poder reinflamar, reacender a chama da fé. Peça ao Espírito Santo isso. E um dos momentos que a gente mais precisa realmente confiar são os momentos de contrariedade, de dor, de sofrimento que a gente passa. Então hoje a pergunta para a sua oração é essa: como vai a minha fé? Será que a minha fé está fraca? Minha fé está forte? Ou será que eu tenho fé? Essa é a pergunta que nós precisamos hoje transformar em oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e comigo seja um missionário, uma missionária que faz essa palavra chegar a tantos corações. E aqui no finalzinho eu quero pedir perdão para você. Você está sentindo a minha voz assim um pouco fanho. Eu estou agora aqui nos Estados Unidos, em Washington, D.C., e estou naquela fase de adaptação do clima, então eu tive uma crise aqui de sinusite, mas graças a Deus estou bem melhor e por isso estou podendo gravar aqui o vídeo para vocês. Mas a minha voz está meio fanha, mas é por esse motivo, tá bom? Mas já estou me cuidando, peço que vocês rezem por mim. E te espero aqui amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.